Se você está passando por um vale, esta mensagem é para você. Nem todo vale tem a mesma origem. Existem vales que enfrentamos por causa da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência e das decisões erradas que nós tomamos na vida. São consequências de escolhas que fizemos quando ignoramos a direção de Deus. Esses vales nos confrontam e nos mostram que longe da vontade de Deus sempre haverá dor. Mas também existem vales para os quais o próprio Deus nos leva. Não para nos destruir, mas para nos ensinar. Não para nos humilhar, mas para transformar o nosso coração. Foi assim com o profeta Ezequiel. Deus o levou a um vale de ossos secos para mostrar para ele que mesmo onde só havia dor, morte e impossibilidade, a palavra de Deus ainda tinha o poder de gerar vida. O vale se transformou em uma sala de aula e a dor deu lugar a uma revelação. Talvez hoje você esteja passando por um vale, uma situação que você não consiga entender o motivo. Mas uma coisa é certa, Deus nunca desperdiça um processo. Se Ele permitiu que você passe por esse caminho, existe um propósito maior que você talvez não consiga enxergar agora. Por isso, não olhe para o vale, olhe para quem te colocou no vale. Se pergunte, eu estou nesse vale porque eu estou fora da direção de Deus? Ou eu estou nesse vale porque Deus quer me ensinar alguma coisa? Pense nisso. Tem muita gente nova chegando aqui no meu perfil e eu percebi que muitas dessas pessoas não entenderam a mensagem que eu defendo. Então deixa eu tentar explicar o que eu acredito. Eu não sou contra congregar. Pelo contrário, eu congrego, meu pai é pastor. Esse nunca foi o problema para mim. O que eu defendo é algo muito simples. Primeiro, igreja não é um prédio. A igreja são pessoas que pertencem a Cristo. Segundo, frequentar um templo todos os domingos não faz de você por si só um discípulo de Jesus. Se fosse assim, todo mundo que frequenta um templo seria transformado. E a própria Bíblia deixa claro que não é assim. Em terceiro lugar, culto não é apenas o que acontece durante 2 horas que você passa dentro de um templo. Culto é a maneira como você vive no seu dia a dia. É amar, servir, perdoar, obedecer a Deus quando ninguém está observando. E isso é culto. E em quarto lugar, eu acredito que existem pastores verdadeiros chamados por Deus e eu sou grato por eles. Mas também existem falsos pastores. E isso não é uma opinião minha, é um alerta que o próprio Jesus faz. Quando eu critico práticas contrárias ao evangelho ou líderes religiosos que distorcem o evangelho, eu não estou atacando a igreja de Cristo. Pelo contrário, eu estou defendendo aquilo que Jesus ensinou. Se você concorda ou discorda, tudo bem, mas pelo menos saiba exatamente o que eu defendo. Tá bom? Seja bem-vindo. Quando Deus demora a fazer aquilo que Ele nos prometeu, dá uma vontade de dar uma ajudinha para ver se Ele realiza o que prometeu mais rápido, né, gente? Mas sabe de uma coisa? Essa decisão de ajudar Deus pode custar a sua paz e a sua saúde mental. Tem decisões que parecem resolver um problema, mas na verdade pode acabar criando anos e anos de angústia e sofrimento. Foi exatamente isso que aconteceu com Sarai e com Abrão. Deus os havia prometido que lhes daria um filho, mas o tempo passou, a espera ficou longa e a promessa parecia cada vez mais distante. Então Sarai decidiu ajudar Deus. Ela entregou Agar a Abraão. Agar era a serva de Sarai. Naquele momento a decisão parecia lógica, parecia a solução perfeita para um problema que não acabava nunca. Mas o que parecia uma resposta se transformou em dor. Vieram conflitos, ciúmes, divisão e consequência que marcam gerações. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quando a resposta de Deus parece demorar, somos tentados a criar nossas próprias respostas. Tomamos decisões movidos pela ansiedade, pelo medo, pela pressa, acreditando que estamos resolvendo uma situação. Mas nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Nem toda solução aparente é a vontade dele. Às vezes, a maior prova de fé é não agir. É permanecer esperando o tempo de Deus. Porque uma decisão tomada fora da direção de Deus pode produzir resultados imediatos, mas também pode carregar consequências que poderiam ser evitadas. Então, antes de decidir alguma coisa, minha gente, pense o seguinte: estou sendo guiado pela fé ou pela ansiedade? Estou obedecendo à voz de Deus ou apenas tentando acelerar aquilo que Ele me prometeu? O tempo de Deus pode parecer lento aos nossos olhos,
mas ele nunca chega atrasado. Pense nisso. Quando ninguém mais te escuta, Deus te escuta. O Salmo 142 nasce em um lugar escuro, uma caverna. Davi não estava em um palácio cercado por amigos e sendo aclamado pelo povo. Ele estava escondido, perseguido e vivendo um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ele chega a dizer: olha para minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio me resta. Ninguém cuida da minha alma. Esse é o verso de número 4. Essa é uma das declarações mais humanas da Bíblia. Davi não está simplesmente dizendo que estava sozinho fisicamente. Ele sente que ninguém se importa, que ninguém percebe sua dor, que ninguém pode ajudá-lo. Mas o salmo não termina aí. Logo em seguida ele clama: a ti clamei, Senhor. Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. É como se Davi estivesse dizendo: se ninguém me ouve, Deus me ouve. Se ninguém cuida de mim, Deus cuida. Se ninguém pode me acolher, Deus é o meu refúgio. Essa é uma verdade que atravessa toda a Bíblia. Deus não depende de plateia para ouvir uma oração. Ele escuta o clamor feito na caverna, no quarto do hospital, no trabalho, no silêncio do coração. Às vezes nós esperamos que as pessoas compreendam exatamente o que estamos vivendo. Nem sempre isso acontece. Mas Deus conhece aquilo que nem nós conseguimos colocar em palavras. Quando todos se afastam, Deus permanece. Quando todos se calam, Deus está ouvindo. Quando ninguém entende a nossa dor, Deus conhece até aquilo que está escondido no coração. A caverna de Davi não impediu que a sua voz chegasse ao céu. E talvez essa seja a maior lição do Salmo 142. O lugar da nossa solidão pode se tornar o lugar do nosso encontro com Deus. Talvez hoje você sinta que ninguém percebe sua luta. Mas continue crendo, continue orando, porque o mesmo Deus que ouviu Davi na caverna ouve a sua voz quando ninguém te ouve. Pense nisso. Pare agora o que você está fazendo e ouça o que eu tenho para te dizer. A fé e o amor são os dois maiores pilares do Evangelho. A fé nos liga a Deus e o amor revela Deus em nós. A Bíblia ensina que a fé vai além de acreditar que Deus existe. Ela é confiar em seu caráter mesmo quando nós não entendemos as circunstâncias. Em Hebreus capítulo 11 nós lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Isso significa caminhar confiando que Deus permanece fiel mesmo quando os resultados ainda não aparecem. A fé sozinha não alcança seu propósito completo. Ela se manifesta por meio do amor. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 6, o apóstolo Paulo afirma que a fé atua pelo amor. A verdadeira fé transforma o coração, tornando a pessoa mais misericordiosa, generosa, disposta a servir. O amor descrito na Bíblia não depende de sentimentos passageiros. Ele é uma decisão, uma busca pelo bem do próximo, assim como Deus buscou o nosso bem. Em 1 Coríntios 13, nós aprendemos que sem amor, até os maiores dons e sacrifícios perdem seu valor. O amor dá sentido à fé e testemunha para o mundo quem é Cristo. A vida com Cristo é a expressão perfeita dessa união. O resumo 1 Coríntios 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Pense nisso. Pare de contar os seus problemas para todo mundo. Eu sei que tudo que você quer é desabafar. Tudo que você quer é ouvir uma palavra, uma direção ou simplesmente encontrar alguém disposto a ouvir a sua dor. Mas existe uma verdade que a maturidade nos ensina. Nem todo mundo é digno de conhecer as suas fraquezas. Muitas pessoas terão curiosidade sobre a sua situação, mas poucas terão capacidade de ajudar você. Algumas vão te ouvir para poder comentar. Outras pessoas vão usar a sua dor para criar assunto de conversa. A Bíblia nos ensina uma lição poderosa através da mulher sunamita. Seu filho estava morto e ela saiu apressadamente para encontrar o profeta Eliseu. No meio do caminho ele encontrou o servo do profeta e ele perguntou: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E ela respondeu: sim,
vai tudo bem. À primeira vista, a resposta parece estranha. Como ela poderia estar bem sendo que o filho estava morto, né? Mas a questão é que essa mulher sabia exatamente onde estava a solução do seu problema. Ela não perdeu tempo explicando a sua dor para quem não poderia resolver o problema dela. Ela não transformou a sua tragédia em um anúncio público. Ela guardou suas palavras até chegar à pessoa que Deus havia levantado para ajudá-la. Isso não significa fingir que está tudo bem, não. Mas significa entender que nem todos precisam conhecer as suas batalhas. Nem todos merecem saber as suas vulnerabilidades. Há lutas que devem ser compartilhadas somente com pessoas de confiança. Há situações que exigem conselhos sábios. Existe uma grande diferença entre buscar ajuda e espalhar problemas. Pense nisso. Sim, eu sou cadeirante. E eu fico muito feliz em saber que muitas pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais desejam muito e têm muita fé que eu serei curado. Mas eu preciso te dizer uma coisa, eu aprendi na vida que Deus não precisa me curar para provar nada para mim nem para ninguém. Porque é muito mais poderoso eu acreditar num Deus que não depende de resolver todos os nossos problemas e limitações externas. Afinal de contas, confiar num Deus que precisa consertar tudo para que nós venhamos amá-lo é diferente de descansar num Deus que já é suficiente em si mesmo. Minhas pernas podem não caminhar, mas o meu coração ele corre livre, enxergando todos os dias a graça e a misericórdia de Deus para com minha vida. E você? Até quando vai ficar aí paralisado pelo medo, pela dúvida e pela ideia de que Deus precisa consertar algo em você para que só assim você venha confiar nele? Pense nisso.